Boa tarde, meu nome é Marcela Latifa, sou estudante de licenciatura em Artes Plásticas da Escola de Belas Artes e bolsista PIBIAC. Faço parte do grupo de pesquisa Jogos Recreativos e Inclusivos, orientados pelo professor Aurélio Nogueira, e nós trabalhamos no Laboratório de Meios Interativos Eletrônicos de Arte e Arquitetura, o LAMIE. A nossa equipe é composta por mais dois integrantes, o aluno Eric Ricardo, de Desenho Industrial, e o Felipe Costa, licenciando em Desenho Geométrico. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa pesquisa. Ela foi voltada para o desenvolvimento de um recurso didático para estudantes videntes, não videntes e parcialmente videntes que estivessem em estágio de alfabetização, tendo em torno de 5 a 6 anos. O nosso objetivo era desenvolver um brinquedo que conseguisse gerar a inclusão das crianças não videntes e parcialmente videntes no âmbito escolar e social. Nós tivemos o prazer de participar do Congresso Cientiário História, e nós tivemos nosso trabalho publicado no livro de anais do Congresso. Então, quem quiser dar uma olhadinha, o Eric vai estar disponibilizando no chat o link para vocês nos acharem lá na página 382 do livro de anais. Também pudemos participar na terça-feira passada do seminário de apresentação dos projetos de pesquisa dos laboratórios LAMI, Arte e Arquitetura, e o Arte 2, Arte e Reciclagem, Técnicas, Educação e Extensão. Como embasamento teórico, nós tivemos dois grandes nomes, a professora e pedagoga Maria Montessori e o filósofo Thierry Dedouv. Maria Montessori foi a criadora da metodologia montessoriana, que tinha como objetivo trabalhar a autonomia da criança, sempre respeitando o seu desenvolvimento natural. Ela dividiu esse método em 4 fases, sendo de 0 a 6 anos a fase das descobertas, que é quando a criança começa a ter uma noção do mundo, ela começa a descobrir o mundo. De 6 a 12 anos, a fase da assimilação, que é quando a criança começa a assimilar os cheiros, gostos, formas, cores. De 12 a 18 anos é a fase da autonomia, que é onde Maria acreditava que nós precisávamos fazer parte de um meio, que é o momento que nós começamos a buscar um meio na sociedade. E a partir dos 18 anos é a fase da independência, que é onde Maria fala que todos se tornam adultos com 18 anos. Logo, nós temos o filósofo Thierry Dedouv, que foi autor do livro Fazendo Escola ou Refazendo-a, onde ele apresenta a sua visão do campo da arte e educação, e ele fala que o ensino ele não estimula o invento, e sim a imitação dos antigos mestres. No seu livro, ele cita a escola alemã de Bauhaus como um exemplo por priorizar as criações e desconsiderar a antiguidade como uma referência do aprendizado, fazendo com que então os seus alunos passassem por experimentações e conseguissem estabelecer um vínculo com o seu meio artístico. Bom, nosso último embasamento teórico, mas não menos importante, foi o Louis Braille, criador do método Braille de comunicação e do rafígrafo. O Luiz, ele é um exemplo de que nem toda criança nasce cega, ela pode ter algum problema congênito ou sofrer um acidente ao decorrer da vida, que foi o caso do Luiz, que sofreu um acidente na oficina do seu pai enquanto brincava. Agora eu vou trazer para vocês uns termos que a gente vai usar durante a pesquisa, né? Então, os não videntes, eles são os cegos. Os que têm a baixa visão são os parcialmente cegos e os videntes são aqueles que enxergam sem dificuldade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o processo de construção do nosso protótipo e as metodologias que nós usamos. O desenvolvimento do protótipo foi executado a partir do Design Thinking, que consiste em soluções amplas e ideias rápidas, com aceitação de possíveis erros e focada principalmente na multidisciplinaridade, buscando ser uma pesquisa então humanizada e que possibilite a organização de ideias e tomadas de decisões. O duplo diamante ele foi um processo criado em 2005 pelo British Design Council, uma instituição do Reino Unido, como uma aplicação prática do Design Thinking. Para isso, ele é desenvolvido em cima do levantamento das hipóteses e problemas em questões mais amplos ou profundos. Ele foi dividido em 4 etapas, sendo a primeira etapa descobrir, que é a etapa de identificar os problemas. Durante as etapas da pesquisa, a gente procura identificar as oportunidades e problemas no brinquedo, em brinquedos já conhecidos no mercado, de brinquedos montessorianos a brinquedos tradicionais, como vocês podem ver no slide.
Procuramos brinquedos que fossem de fácil fabricação e que tivessem elementos que pudessem ser implementados em brinquedos inclusivos e que servissem principalmente de ajuda para a fase da alfabetização. A segunda etapa é o definir. Nessa etapa, com a ajuda do psicólogo Evandro Lima, nós definimos que ele seria um jogo de encaixe que poderia ser realizado com a ajuda de outras crianças ou individualmente. E, de acordo com o método montessoriano, enfrentando as dificuldades e os fracassos das primeiras tentativas e insistindo até o sucesso, a criança ela possui uma maior chance de conseguir chegar num aprendizado pleno. E a partir da entrevista com Gabriel Salomão, que é o autor do site Lar Montessori no Brasil, que sugeriu o uso de estímulos sensoriais, nós produzimos texturas com a ajuda de lixas para suas formas em braille e cores vibrantes para que as crianças dos outros grupos, os videntes e os de baixa visão, também conseguissem interagir com o brinquedo. Também definimos que ele deveria ser feito em MDF, que é uma matéria-prima barata, possui uma boa resistência e é de fácil fabricação, já que o nosso objetivo era que o brinquedo fosse barato e conseguisse ter um alcance grande. E o acabamento foi em tinta acrílica e lixa. Também tivemos o auxílio da máquina de corte a laser, usamos o software K40 Whisperer e o Adobe Illustrator para poder montar o nosso protótipo. Tá, então a gente entra na terceira etapa, que é a etapa do desenvolver. Na terceira etapa, nós construímos possíveis soluções e conceitos, e a partir de reuniões virtuais entre o grupo e o orientador, nós discutimos e elaboramos os croquis. Então chegamos à confecção do nosso protótipo, que são blocos individuais de 120 por 86 milímetros, contendo uma letra do alfabeto em braille e, ao mesmo tempo, a sua forma tradicional. Já com o brinquedo em mãos, buscamos testá-lo com crianças do grupo 2, que são os videntes e os não videntes, para tentar colher mais informações e poder aprimorar o nosso brinquedo. Essas crianças elas deveriam ser videntes e não videntes e que estivessem na sua fase de alfabetização, tendo entre 5 e 6 anos e matriculadas em escolas na cidade do Rio de Janeiro. As crianças que testaram o protótipo foi o Henrique Tavares e a Rafaela Lima. No final dos testes, nós entrevistamos os responsáveis, né, pelo Google Meet e WhatsApp, por conta da pandemia, para colher informações. E durante essa etapa, eles nos sugeriram na criação de uma quina chanfrada na parte superior do brinquedo para melhor entendimento espacial do bloco e será incorporado no modelo final do nosso brinquedo. Na última etapa, nós temos a entrega, e nessa etapa, o modelo final ele deve ser testado com um número maior de consumidores para poder descobrir outras soluções e podermos aprimorar melhor a nossa ideia. E o foco é que consigamos parcerias com institutos, como o Instituto Benjamin Constant do Rio de Janeiro. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a nossa identidade visual. O branding, ele cumpre um papel essencial nesse momento, já que entramos num objetivo em comum, que é despertar essa conexão consciente e inconsciente entre o público, o produto que a gente apresenta e os idealizadores. Bom, aqui a gente entra na nossa identidade visual final, né? Que foi o que nós usamos para colocar no nosso feed do Instagram, nossa página do Facebook. E foi assim, foi essencial porque nós usamos as redes para conseguir estabelecer contato com as pessoas e divulgar o nosso trabalho e conseguir alcançar as pessoas que estariam interessadas em testar o nosso protótipo. Bom, a nossa identidade visual ela foi dividida em 3 momentos, né? No primeiro momento, nós tivemos a criação da logotipo e da logomarca, pensada para funcionar nas redes sociais. Tivemos a formação de um banco de imagens relacionados aos temas abordados pela pesquisa e, por fim, a produção de imagens e vídeos voltados para que a apresentação e a divulgação da pesquisa e de seus idealizadores nas redes sociais. Aqui a gente disponibiliza para vocês o QR Code para vocês acessarem a nossa página no Instagram,
e no Facebook e poder saber um pouco mais sobre o nosso processo e o nosso trabalho. No último, nós temos o do laboratório Lami. E aqui nós temos as pesquisas também do laboratório, que é cada um no seu quadrado, a identidade QR Code, nos espaços de experimentações artísticas, que vocês vão ver ainda hoje, e o Desfronteiras, janelas poéticas em tempos de pandemia, através do desenho de observação. Eu gostaria de agradecer a PIBIAC, gostaria de agradecer a JICTAC por nos permitir apresentar o nosso trabalho, e gostaria de agradecer ao orientador Aurélio Nogueira e aos meninos, que sem eles a pesquisa não seria realizada. Por fim, nós disponibilizamos nas nossas referências básicas que usamos para poder desenvolver a pesquisa. Muito obrigada e boa tarde.